86. Por isso, escandalizava os religiosos da sua época, o que comprometia sua reputação diante do centro religioso de Jerusalém. Porém, o prazer que sentia ao se relacionar com o ser humano era superior às consequências da sua atitude, da má fama que adquiria, para a qual ele, aliás, não dava importância. O que importava era ser fiel à sua própria consciência. Ele não rejeitava nenhum convite para jantar. Fazia suas refeições até na casa de leprosos. Havia uma pessoa chamada Simão que tinha lepra, conhecida hoje como hanseníase. O portador dessa doença naquela época era muito discriminado, pois muitos deles ficavam com os corpos mutilados e eram obrigados a viver fora da sociedade. Simão era tão rejeitado em sua época que era identificado por um nome pejorativo, Simão, o leproso. Porém, como Cristo abolia qualquer tipo de preconceito, fez amizade com Simão. Nos últimos dias de sua vida, ele estava em sua casa, junto à mesa, provavelmente fazendo uma refeição 87. Se Cristo tivesse vivido nos dias de hoje, não tenham dúvida de que seria amigo dos portadores do vírus da AIDS. Sua delicadeza para incluir e cuidar das pessoas excluídas socialmente representava um belo retrato de sua elevada humanidade. Embora os fariseus tivessem preconceito contra Cristo, o mesmo não ocorria por parte de Cristo. Ele, se convidado, jantava na casa dos fariseus, mesmo que fossem seus críticos 88. Cristo tinha uma característica que se destaca claramente em todas as suas biografias, mas que muitos não conseguem enxergar. Era tão sociável que participava continuamente de festas. Participou da festa em Caná da Galileia, da festa da Páscoa, do tabernáculo e muitas outras. Cristo se regalava quando estava à mesa. Estendia seus braços folgadamente sobre ela, o que indica que não tinha muitas formalidades, procurando sempre a espontaneidade 89. Naquela época, não havia restaurantes, mas se ele tivesse vivido nos dias de hoje, certamente teria visitado muitos deles com seus amigos, e aproveitaria os ambientes descontraídos que as refeições propiciam para proferir algumas das suas mais importantes palavras. De fato, ele proferiu alguns dos seus mais importantes pensamentos e teve alguns dos seus mais relevantes gestos, não nas sinagogas judias, mas junto a uma mesa. Cristo se misturava tanto com as pessoas e apreciava tanto jantar e conviver com elas que recebeu uma fama inusitada de glutão e bebedor de vinho 90. Ele até mesmo comentou sobre essa fama que tinha recebido. Disse que seu precursor, João Batista, comera mel silvestre e gafanhotos e recebera a fama de ser estranho, um louco, alguém que vive fora do convívio social. Agora, tinha vindo o Filho do Homem, que sentia prazer em comer e conviver com as pessoas, e, devido a esse comportamento tão sociável e singelo, acabou recebendo a fama de glutão. Uma fama injusta, mas que era reflexo da sua exímia capacidade de se relacionar socialmente. Cristo era um excelente apreciador de comida. Gostava inclusive de prepará-las 91. Embora injusta, fico particularmente contente com a sua fama de glutão. Não me alegraria se ele tivesse recebido a fama de ser uma pessoa socialmente estranha, fechada, enclausurada. Ele não seria tão acessível e atraente se as pessoas tivessem de fazer sinais de reverência, mudar seu tom de voz e modificar seus comportamentos para se achegar a ele. Cristo era simples e sem formalidades, por isso envolvia qualquer tipo de pessoa em qualquer ambiente.
Muitos não conseguem nem sabem como fazer amigos, mas o mestre de Nazaré era um especialista em construir relações sociais saudáveis. Ele atraía os homens para si e os transformava em seus amigos íntimos pelas ricas características de sua personalidade, principalmente sua amabilidade, sociabilidade e inteligência instigante. As relações sociais têm sido pautadas pela frieza e pela impessoalidade. Todos temos necessidade de construir relacionamentos sem maquiagens, abertos e desprovidos de interesses ocultos. Temos uma necessidade vital de superar a solidão. Todavia, o prazer pelo diálogo está morrendo. A indústria do entretenimento nos aprisionou dentro de nossas próprias casas, dentro dos nossos escritórios. Estamos ilhados no videocassete, na TV e nos computadores. Nunca houve uma geração como a nossa, que teve tanto acesso a diversas formas de entretenimento, todavia conhece como nenhuma outra a solidão, a ansiedade e a insatisfação. Preservando a unidade. Uma das características mais marcantes do ensinamento de Cristo era a meta da unidade entre seus discípulos. Antes da sua morte, num momento em que estava emocionalmente triste por deixá-los, fez um ardente pedido. Uma pessoa, quando está se despedindo da vida, revela os segredos do seu coração. Nesse momento, nada mais há para ocultar, tudo o que está represado clandestinamente nos pensamentos vem à tona. O que estava represado dentro de Cristo e veio à tona logo antes de ele morrer. Vieram pelo menos 4 desejos extremamente sofisticados. A criação de um relacionamento interpessoal aberto e íntimo capaz de produzir amigos genuínos e de superar as raízes da solidão. B. A preservação da unidade entre os discípulos. C. A criação de uma esfera sublime de amor. D. A produção de um relacionamento sem competição predatória e individualismo. Como já abordei o primeiro tópico, comentarei a seguir os demais. Cristo não queria que seus discípulos estivessem sempre juntos no mesmo espaço físico, mas no mesmo sentimento, na mesma disposição intelectual, na mesma meta. Ambicionava uma unidade que todas as ideologias políticas sonharam e jamais conseguiram. Uma unidade que toda empresa, equipe esportiva, universidade e sociedade almejam, mas nunca conseguiram. Almejava que fossem unidos na essência intrínseca do ser deles. A unidade que Cristo proclamava eloquentemente não anulava a identidade, a personalidade. As pessoas apenas sofreriam um processo de transformação interior que subsidiaria uma unidade tão elevada que estancaria o individualismo e sobreviveria a todas as suas diferenças. Juntas, unidas, elas desenvolveriam as funções nobres da inteligência. Cada pessoa continuaria sendo um ser complexo, com características particulares, mas na essência intrínseca elas seriam uma. Nesta unidade cooperariam mutuamente, serviriam umas às outras, se tornariam sábias e levariam a cabo o cumprimento do propósito do seu mestre. Para preservar a unidade proposta por Cristo, as disputas e as discriminações deveriam ser abortadas. Além disso, para preservá-la seria necessário aprender a sofrer perdas em prol dela. Nenhuma unidade sobrevive sem que as pessoas que a procuram estejam dispostas a sofrer determinadas perdas para sustentá-la. Até porque não é possível haver relações humanas sem haver também decepções. Portanto, para que a unidade tivesse raízes, era necessário trabalhar as perdas e as frustrações e apreciar as metas coletivas acima das individuais. Excluir, discriminar, dividir, romper são habilidades intelectuais fáceis de se aprender. Uma criança de 5 anos de idade já tem todas essas habilidades em sua personalidade.
Porém, incluir, cooperar, considerar as necessidades do outro e preservar a unidade exige maturidade da inteligência, exige compreender que o mundo não deve girar em torno de si mesmo, exige desenvolver um paladar emocional refinado, no qual se tenha prazer em se doar para o outro. O individualismo é um fenômeno intelectual espontâneo e não exige esforço para alcançá-lo. Além disso, ele não gera um prazer tão rico como o prazer coletivo, quando se está entre amigos, quando a unidade é cristalizada. Quem preserva a unidade se torna especial por dentro e comum por fora. Quem ama o individualismo se torna especial por fora, mas superficial por dentro. Na unidade proposta por Cristo, os discípulos conquistam uma esfera afetiva tão sofisticada que recebem o nome de irmãos. É muito estranho aplicar essa palavra, irmãos, a pessoas que não participam dos mesmos laços genéticos ou da mesma história familiar desde a mais tenra infância. Pois bem, o clima produzido entre os discípulos de Cristo era irrigado com um amor tão elevado e difícil de ser explicado que os tornavam membros de uma família. Uma família que está além dos limites dos laços genéticos, que é não um mero grupo social reunido, mas que possui a mesma história interior, na qual cada membro torce pelo outro e contribui para promover seu crescimento interior. Aqueles homens que nunca pensaram em se doar pelos estranhos e que eram tão individualistas passaram a se chamar carinhosamente de irmãos. Pedro, que era inicialmente tão rude em sua personalidade, chamou a Paulo de amado irmão em sua segunda epístola. Eles aprenderam pouco a pouco a superar as dificuldades e preservar a unidade, que é como um canteiro cultivado pela prática do amor transcendental, que comentarei nos próximos textos. Uma das maiores falhas dos milhões de pessoas que seguiram Cristo ao longo dos séculos foi não caminhar nas avenidas da unidade que ele desejava, deixando-se ser subjugadas pelas diferenças, pelos problemas, pelas disputas. Cristo, enquanto estava com seus discípulos, ensinou-lhes a superar o medo, as dores, a investir em sabedoria, a desenvolver a arte de pensar e muitas outras funções ricas da inteligência. Agora eles tinham subsídios para caminhar pelas avenidas da unidade, bastaria que trafegassem por elas. As necessidades universais do homem. E a arte de amar. De todas as características da escola de Cristo, a do amor é a mais elevada e a mais nobre e, ao contrário do que possamos pensar, é uma das mais difíceis de se compreender, pois ultrapassa os limites da razão lógica. Amar uns aos outros era um princípio fundamental. Estamos acostumados com a cultura cristã e por isso não ficamos intrigados com essas palavras. Do ponto de vista psicológico, amar uns aos outros é uma exigência poética e bela, mas, ao mesmo tempo, altíssima e dificílima de ser alcançada. Freud, na teoria da psicanálise asterisco, deu ênfase à sexualidade. O instinto sexual e os conflitos gerados por ele estão no cerne de muitos textos psicanalíticos. Não há dúvida de que determinados conflitos sexuais estão na base de algumas doenças psíquicas. Contudo, a tese freudiana de que todos os fenômenos inconscientes se explicam por experiências infantis ligadas à libido, energia sexual, é limitada e inaceitável. Temos que considerar o ser humano além dos limites da sexualidade, além dos limites dualistas da relação homem-mulher, e o compreendermos na sua totalidade, de forma a podermos ir ao encontro de suas necessidades universais. O que mais somos em grande parte do nosso tempo? Homens ou mulheres, machos ou fêmeas. Se estudarmos a construção da inteligência e as necessidades psíquicas fundamentais, constataremos que na maior parte de nosso tempo, provavelmente 90%, não somos nem machos nem fêmeas,
homens ou mulheres, mas apenas seres humanos, que possuem necessidades universais. Quais são essas necessidades universais? Necessidades de prazer, de entretenimento, de sonhar, de ter sentido existencial, de superar as angústias existenciais, de transcender os estresses psicossociais, de superar a solidão, de desenvolver a criatividade, de trabalhar, de atingir objetivos, de alimentar-se, de repor as energias durante o sono, de amar e também de satisfação sexual. Quando procuramos evidenciar excessivamente nossa masculinidade ou feminilidade, provavelmente está havendo comprometimento da sanidade psíquica. Amar é provavelmente a necessidade universal mais sublime e mais difícil de ser atendida. Os romancistas discursaram sobre o amor, os poetas o proclamaram, mas na prática não é fácil conquistá-lo. Cristo discursava sobre um amor estonteante, um amor que gera uma fonte de prazer e de sentido existencial. Aquele simples homem de Nazaré, que teve tantas dificuldades na vida, que sofreu desde a infância e, quando adulto, não tinha onde reclinar a sua cabeça, não apenas destilou sabedoria da sua dor e extraiu poesia da sua miséria, mas ainda achou fôlego para falar de um amor arrebatador: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 92. Na sua última ida a Jerusalém, logo antes da crucificação, ele sofreu intensa perseguição por parte dos herodianos, dos fariseus e dos saduceus, que faziam parte de partidos religiosos. Todos procuravam testá-lo para fazê-lo cair em alguma contradição. Esperavam que Cristo dissesse alguma heresia contra as tradições judaicas ou que dissesse algo que fosse contra o regime de Roma. Todavia, ele silenciava a todos com sua inteligência. Apesar de silenciá-los e de provocar grande admiração nesses opositores, tinha consciência de que logo iria morrer. Era só uma questão de tempo e ele seria apanhado longe da multidão, por isso ele discorria sem rodeios sobre seu julgamento e sobre as dores que iria padecer. O clima era ameaçador, capaz de tirar o sono de qualquer um. A cúpula judaica já havia armado diversos esquemas para prendê-lo e matá-lo. Do ponto de vista lógico, não havia espaço para Cristo se preocupar com outra coisa a não ser com a sua própria segurança. Entretanto, apesar da tensão exterior, ele não se deixava perturbar. O mundo à sua volta estava agitado, mas ele se mostrava tranquilo e ainda tinha tempo para discorrer com seus íntimos sobre um amor transcendental, um amor que lança fora todo medo. Como é possível alguém que está rodeado de ódio discursar sobre o amor? Cristo estava para ser eliminado da terra dos viventes, todavia ainda cuidava carinhosamente daqueles galileus que tantas vezes o decepcionaram. Preparava-os para serem fortes e unidos, em detrimento do drama que ele atravessaria. Equipava-os para que aprendessem a arte de amar. Ele discursava sobre um amor difícil de ser investigado, que está muito além dos limites da sexualidade, dos interesses particulares. Um amor que se doa e que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O mais alto patamar de amor, tolerância e respeito humanos. Coloque 10 alunos numa universidade. Durante 3 anos e meio, que foi o tempo que Cristo esteve com seus discípulos, tente ensiná-los a se amarem uns aos outros. Dê palestras, promova debates e conduza esses alunos a lerem todo tipo de literatura sobre o amor. Veja o resultado. Provavelmente, no final desse período, eles não estarão se amando, mas guerreando uns com os outros, discutindo quem tem mais conhecimento sobre o amor, quem discorre melhor sobre ele. Serão mestres no discurso sobre o tema, amor, mas dificilmente aprenderam a mais difícil de todas as artes, a de amar.
Aprendê-la exige mais do que cultura e eloquência. Cristo tinha uma meta tão elevada sobre o amor, que tanto seu discurso como suas atitudes ultrapassavam os limites da lógica psicológica. Certa vez, disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? 93. Com essas palavras, Cristo atingiu os limites mais altos e, ao mesmo tempo, mais impensáveis do amor, da tolerância e do respeito humano. Como é possível amar os inimigos? Quem tem estrutura emocional para isso? Como é possível amar alguém que nos frustrou, nos decepcionou, falou injustamente contra nós? Algumas pessoas nem conseguem amar a si mesmas, pois não têm o mínimo de autoestima, vivem se destruindo com sentimento de culpa e inferioridade. Outras amam seus amigos, mas com uma emoção frágil e sem raízes, pois, ao mínimo sinal de frustração, elas os excluem de suas vidas. Outras ainda têm uma emoção mais rica e estável e constroem amizades duradouras que suportam os invernos existenciais. Todavia, são incapazes de amar alguém além do seu círculo de amigos, por isso são exclusivistas, não aceitam intrusos em seu grupo social. Se não poucas vezes nosso amor é condicional, instável e exclusivista, como é possível amar os inimigos? Nenhum humanista chegou a tal ambição. Provavelmente ninguém que proclamou a necessidade de preservar os direitos humanos foi tão longe como Cristo, estabeleceu um padrão de relacionamento tão alto como o que ele propôs. Devido ao adensamento populacional na atualidade, bem como à competitividade, ao individualismo e ao superficialismo nas relações socioprofissionais, é mais fácil fazer inimigos do que amigos. Não inimigos que querem nos destruir, mas que nos decepcionam, que nos frustram, que nos criticam justa ou injustamente, que falam por detrás, que não correspondem às nossas expectativas. Somente uma pessoa que é apaixonada pela vida e pelo ser humano e, além disso, é tranquila e segura, supera com dignidade as frustrações sociais e gerencia com exímia habilidade seus pensamentos nos focos de tensão. Somente ela pode viver o padrão proposto por Cristo, pode ser livre em sua emoção, pode ter possibilidades de amar as pessoas que a aborrecem. Nem a psiquiatria moderna sonhou com um ser humano com um padrão tão alto em sua personalidade. Se tivéssemos a capacidade de amar as pessoas que nos frustram, prestaríamos um grande favor a nós mesmos. Deixaríamos de ficar angustiados por elas e as veríamos sob outra perspectiva, não mais como inimigas. Diminuiríamos os níveis de estresses e evitaríamos alguns sintomas psicossomáticos. O diálogo, o respeito, a afetividade e a solidariedade floresceriam como num jardim. A compreensão do comportamento do outro seria mais nobre. Que técnicas de psicologia poderiam nos arrebatar para tal qualidade de vida se, frequentemente, queremos que o mundo gravite primeiro em torno de nossas necessidades, para depois considerarmos a necessidade dos outros? As limitações da emoção humana. Muitos pais passam a vida inteira ensinando seus filhos a seguir as trajetórias do amor, a cultivar uma rica afetividade entre eles, e o resultado não poucas vezes é o desamor, a disputa e a agressividade. Não é fácil ensinar o caminho do amor, pois ele está além da mera aquisição de ensinamentos éticos e de regras comportamentais. Os discípulos de Cristo, quando ele os chamou, comportavam-se como qualquer ser humano, discutiam, se irritavam e viviam apenas para satisfazer suas necessidades.
Todavia, o mestre queria que eles reescrevessem paulatinamente suas histórias, uma história sem disputas, sem discriminação, sem agressividade, uma história de amor. Cristo tinha metas ousadíssimas, mas ele só propunha aquilo que vivenciava. Ele amou o ser humano incondicionalmente. Foi dócil, gentil e tolerante com seus mais ardentes opositores. Amou quem não o amava e se doou para quem o aborrecia. O amor era a base da sua motivação para aliviar a dor do outro. Quem possui uma emoção tão desprendida? As grandes empresas de todo o mundo têm respeitáveis equipes de recursos humanos que procuram treinar continuamente seus funcionários para que possam aprender a ter melhor desempenho intelectual, criatividade e espírito de equipe. Os resultados nem sempre são os desejados. Porém, o propósito de Cristo, além de incluir o espírito de equipe e o desenvolvimento da arte de pensar, requeria a criação de uma esfera de amor mútuo. Ninguém consegue preservar qualquer forma de prazer nos mesmos níveis por muito tempo. Ao longo dos anos, devido ao processo de psicoadaptação, o amor diminui invariavelmente de intensidade e, se houver sucesso, será possível substituí-lo paulatinamente pela amizade e pelo companheirismo. A psicoadaptação é um fenômeno inconsciente que faz diminuir a intensidade da dor ou do prazer ao longo da exposição de um mesmo estímulo. Uma pessoa, ao colocar um quadro de pintura na parede, o observa e o contempla por alguns dias, todavia, com o decorrer do tempo, ela se psicoadapta à sua imagem e pouco a pouco se sente menos atraída por ele. Uma pessoa, ao comprar um veículo, depois de alguns meses entra dentro dele como entra no banheiro de sua casa, ou seja, não tem mais o mesmo prazer que tinha quando o adquiriu, pois se psicoadaptou a ele. Quando sofremos uma ofensa, no começo ela nos perturba, mas com o decorrer do tempo nos psicoadaptamos e pouco sofremos com ela. O mesmo pode ocorrer com a afetividade nas relações humanas. Com o passar do tempo, se o amor não for cultivado, nos adaptamos uns aos outros e deixamos de amar. A energia emocional não é estática, mas dinâmica. Ela se organiza, se desorganiza e se reorganiza num fluxo vital contínuo e ininterrupto. Nossa capacidade de amar é limitada. Amamos com um amor condicional e sem estabilidade. As frustrações, as dores da existência, as preocupações cotidianas sufocam os lampejos de amor que possuímos. Portanto, o segredo do limitado amor humano nem sempre está em conquistá-lo, mas em cultivá-lo. Apesar de todas as limitações da emoção em criar, viver e cultivar uma esfera de amor, amar é uma das necessidades vitais da existência. Quem ama vive a vida intensamente. Quem ama extrai sabedoria do caos. Quem ama tem prazer em se doar. Quem ama aprecia a tolerância. Quem ama não conhece a solidão. Quem ama supera as dores da existência. Quem ama produz um oásis no deserto. Quem ama não envelhece, ainda que o tempo suoque o rosto. O amor transforma miseráveis em ricos. A ausência do amor transforma ricos em miseráveis. O amor é uma fonte de saúde psíquica. O amor é a expressão máxima do prazer e do sentido existencial. O amor é a experiência mais bela, poética e ilógica da vida. Cristo discursava sobre a revolução do amor. Um lugar de destaque para as mulheres na escola da existência. No projeto de Cristo não havia lugares só para os homens, os apóstolos e líderes masculinos, embora a sociedade da época supervalorizasse o homem. Nele, as mulheres tiveram um destaque fundamental. Elas sempre aprenderam com mais facilidade a linguagem do amor do que os homens.
Aliás, os gestos mais sublimes para com Cristo foram produzidos pelas mulheres, das quais destacarei duas. Uma delas foi Maria, irmã de Lázaro, um dos amigos de Cristo. Ela tinha um frasco de alabastro contendo um precioso perfume 94. Aquele perfume era caríssimo, talvez a maior preciosidade que ela possuísse. Maria amava muito o seu mestre. Foi tão cativada por ele e por suas palavras incomuns que não sabia como expressar sua gratidão. Além disso, estava muito entristecida porque, diferente dos discípulos, tinha entendido que Cristo estava próximo de sua morte. Diante de tanto amor e de tanta dor, ela teve um gesto inusitado, deu-lhe o que tinha de mais caro. Quebrou o vaso de alabastro e derramou seu perfume sobre a cabeça de Cristo, preparando-o para sua morte, pois os antigos perfumavam os cadáveres. Alguns discípulos consideraram sua atitude um desperdício. Entretanto, para ela, aquilo não era um desperdício, era muito pouco perto do amor que sentia por ele, perto da dor da sua partida. Cristo entendeu a dimensão do seu gesto e ficou tão comovido que expressou que onde as suas palavras fossem propagadas, o seu gesto seria divulgado para a memória dela 95. O gesto daquela mulher foi um memorial de amor, que chegou até os dias de hoje. Uma outra mulher fez um gesto sublime para com Cristo. Ela não tinha recursos financeiros nem tinha um perfume tão caro para aspergir sobre ele. Todavia, possuía um outro líquido não menos precioso, suas lágrimas. Essa mulher era desprezada socialmente e reprovada moralmente, porém Cristo havia passado por ela e transformado a sua vida. Vejamos essa história. Cristo foi convidado para participar da refeição na casa de um fariseu. De repente, entrou uma mulher chorando e derramando lágrimas sobre os pés de Cristo. E como não dispunha de toalha, ela, constrangida, os enxugou com seus próprios cabelos 96. Cristo nunca exigiu que as pessoas se dobrassem aos seus pés, entretanto, muitos o fizeram. Os ditadores sempre usaram a força para conseguir tal reverência. Porém as que se dobravam aos pés de Cristo não o faziam por medo ou pressão, mas por amor. Elas se sentiam tão compreendidas, amadas, perdoadas e incluídas que eram atraídas por ele. Aquela mulher era famosa por sua imoralidade. O fariseu, anfitrião, conhecia a história dela. Quando ela chorou aos pés de Cristo, ele começou a criticar os dois em seus pensamentos. Para aquele fariseu moralista e rígido, o gesto dela era um escândalo e a atitude complacente de Cristo era inadmissível. Não concebia que alguém que tivesse dignidade se misturasse com aquele tipo de gente. O fariseu era ótimo para julgar, mas seu julgamento era superficial, pois não conseguia perceber os sentimentos mais profundos do ser humano, não conseguia compreender que as lágrimas daquela mulher não expressavam um choro comum, mas eram resultado de uma profunda reflexão de vida. As palavras de Cristo tinham mudado o seu viver. Ela aprendeu a amá-lo profundamente e havia encontrado um novo sentido para a sua vida, por isso, sem pedir licença, invadiu a casa daquele fariseu e debruçou-se sobre os pés do seu mestre. Não se importou com o julgamento que fariam dela. Cristo ficou tão comovido com o gesto daquela mulher que ele, mesmo estando em situação delicada por ter tantos opositores, também não se importou em desgastar mais uma vez a sua imagem social. Aquela cena era comprometedora, poderia gerar más interpretações. Qualquer um que se preocupasse com a sua imagem social ficaria incomodado pela maneira como aquela mulher entrou e pelos gestos que fez.
Todavia, para aquele mestre afetivo, os sentimentos dela eram mais importantes do que o que outros pudessem pensar e falar dele. Cristo não lhe fez perguntas, não indagou sobre seus erros, não questionou sua história, apenas compreendeu e a tratou gentilmente. Após esse tratamento, o mestre da escola da existência se virou para o fariseu, provocou a sua inteligência e abalou os alicerces do seu juízo e de sua moralidade superficial com uma história. Ele discorreu sobre duas pessoas que possuíam dívidas. Uma era aquela mulher e a outra era o próprio fariseu. As duas tiveram suas dívidas perdoadas. Cristo o levou a concluir que aquela mulher, por ter consciência de que sua dívida era maior, tinha valorizado mais o perdão, ficado mais aliviada e amado mais aquele que a perdoara. Com essa história, Cristo levou aquele crítico fariseu a compreender que, pelo fato de aquela mulher ter feito uma profunda revisão de sua história, ela havia aprendido a amar mais do que ele que se considerava justo. Por meio dessa história, também levou-o a pensar que ele, embora conhecesse toda a lei judaica e se gabasse da sua justiça e moralidade, era infeliz, vazio e tinha uma vida teatral, pois não conseguia amar. Assim, ele demonstrou que onde a autossuficiência e a arrogância imperam, o amor não consegue ser cultivado. E, por outro lado, onde impera a humildade e uma revisão sem medo e sem preconceito da história de vida, o amor floresce como num jardim. O orgulho e o amor nunca florescem no mesmo território. As duas mulheres, com seus gestos delicados, surpreenderam aquele mestre que vivia surpreendendo todas as pessoas. Esses gestos evidenciam que, quando as mulheres entram em cena, conseguem ser mais sublimes do que os homens. Elas sempre foram mais rápidas para compreender e incorporar a linguagem sofisticada do amor do mestre dos mestres. O amor sempre gerou gestos mais nobres e mais profundos do que o poder e a justiça moralista masculina. O amor e o perdão. Cristo propunha que seus discípulos perdoassem uns aos outros, que se libertassem dos seus sentimentos de culpa e que tivessem uma vida emocional suave, tranquila, que só uma pessoa que perdoa tanto aos outros como a si mesma pode ter. A psicologia de Cristo era profunda, o amor e o perdão se entrelaçavam. Era de fato uma psicologia transformadora, e não reformadora e moralista. Ele dizia que tinha vindo para perdoar, para aliviar o peso da existência e tornar a vida mais complacente, tolerante e emocionalmente serena. Encorajava os seus discípulos a observarem a vida dele e a tomá-la como modelo existencial. Por isso, dizia, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. 97. Cristo desejava aliviar a emoção do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e da autopunição. Apesar de ter todos os motivos para ser rígido e até julgar as pessoas, nele só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Perdoar é expressar a arte de amar. Na escola da existência de Cristo, perdoar uns aos outros é um princípio fundamental. Perdoar alivia tanto os sentimentos de culpa como as mágoas. O sentimento de culpa fere a emoção. A mágoa corrói a tranquilidade. A proposta de Cristo do perdão é libertadora. A maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. Ao perdoá-lo, nos livramos dele, pois ele deixa de ser nosso inimigo. O maior favor que fazemos a um inimigo é odiá-lo ou nos sentirmos magoados com ele. O ódio e a mágoa cultivam os inimigos dentro de nós. Cristo viveu a arte do perdão.
Perdoou quando rejeitado, quando ofendido, quando incompreendido, quando ferido, quando zombado, quando injustiçado, perdoou até quando estava morrendo na cruz. No ápice da sua dor disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. 98. Esse procedimento tornou a trajetória de Cristo livre e suave. É muito difícil viver com tranquilidade nas relações sociais, pois facilmente nos frustramos com os outros. É mais fácil conviver com 1000 animais do que com 2 seres humanos. Às vezes, nossas mais amargas frustrações provêm não dos estranhos, mas das pessoas mais íntimas. Apesar de rodeado de inimigos e de ter discípulos que frequentemente o decepcionavam, o mestre da escola da existência conseguia viver tranquilo. A arte do perdão era um dos seus segredos. O exercício dessa arte o fazia não gravitar em torno dos outros, não esperar o retorno deles quando ele se doava. Não que não esperasse nada dos seus discípulos, pelo contrário, propunha metas elevadíssimas para eles. Todavia, tinha plena consciência de que elas não poderiam ser conquistadas por pressão, cobranças e nem em pouco tempo. Ele esperava que, paulatinamente, seus discípulos fossem transformados interiormente de maneira livre e espontânea. Por amar o ser humano e exercitar continuamente a arte do perdão, Cristo preparava terreno para transcender, superar qualquer tipo de frustração com qualquer tipo de pessoa. Nem a vexatória negação de Pedro fez desanimar. Pedro andou muito tempo com seu mestre, presenciou gestos e ouviu palavras incomuns. Todavia, ele o negou por 3 vezes e diante de pessoas humildes, diante dos servos dos sacerdotes. Enquanto Pedro o negava pela 3ª vez, Cristo, apesar de estar sendo espancado e injuriado, se virou para ele e o alcançou com um olhar. Um olhar acolhedor, não julgador. Cristo estava preso e sendo ferido, enquanto Pedro estava livre no pátio, vendo de longe seu mestre ser agredido. O Cristo preso e ferido teve tempo para acolher o Pedro livre no pátio. Quem estava preso, Cristo ou Pedro? Pedro estava preso e Cristo estava livre. Pedro estava livre exteriormente, mas preso interiormente, pelo medo e pela insegurança. Cristo estava preso exteriormente, mas livre interiormente, em seus pensamentos e emoções, em seu espírito. Pedro não pediu perdão ao seu mestre, mas o olhar acolhedor e consolador dele já o estava perdoando no momento em que ele o negava pela 3ª vez. Cristo, com o seu olhar penetrante, parecia dizer eloquentemente a ele: Pedro, você pode desistir de mim, pode negar tudo o que viveu comigo, mas não tem problema, eu ainda te amo, não desisto de você. Diante disso, Pedro caiu em si e se retirou para chorar. Aquele homem forte e rude, que dificilmente derramava lágrimas, começou a aprender a chorar e a ser sensível. Chorou intensa e amargamente. Enquanto chorava, ele provavelmente repensava seu comportamento e a sua história, meditava sobre o olhar profundo de Cristo, refletia sobre os pensamentos dele e, talvez, comparava sua pobre e limitada emoção, subjugada pelo medo e pela insegurança, com o amor incondicional do seu mestre. Todos nós gostamos de criticar, julgar e condenar as pessoas que nos cercam e até aquelas que estão longe do nosso convívio. Cristo tinha todos os motivos para julgar, mas não o fazia nem condenava. Ele acolhia, incluía, valorizava, consolava e encorajava. Pedro disse que, ainda que todos negassem a Cristo, ele não o negaria e, se necessário, até morreria com ele. Foi muito grave o erro de Pedro que negou, ainda que por momentos, a Cristo e a história que teve com ele.
Além disso, por negá-lo, foi infiel à sua própria consciência. Contudo, Cristo não o condenou, não o questionou, não o criticou, não o reprovou, apenas o acolheu. Cristo o conhecia mais do que o próprio Pedro. Ele previu seu comportamento. Sua previsão não era uma condenação, mas um acolhimento, um sinal de que não desistiria de Pedro em qualquer situação, um indício de que o amor que sentia por ele estava acima do retorno que poderia receber, acima dos seus gestos e atitudes. Certa vez, Cristo disse que toda pessoa que viesse até ele não seria lançado fora, não importasse a sua história nem seus erros 99. Ele via os erros não como objeto de punição, mas como uma possibilidade de transformação interior. A prática do perdão de Cristo era fruto da sua capacidade incontida de amar. Através dessa prática, todos tinham contínuas oportunidades de revisar a sua história e crescer diante dos seus erros. O amor de Cristo é singular, ninguém jamais pode explicá-lo. O beijo de Judas Iscariotes e a amabilidade como Cristo trata seu traidor. Antes de Cristo ser julgado, várias tentativas tinham sido feitas para prendê-lo, todas sem sucesso. Numa delas, os sacerdotes e os fariseus ficaram indignados com os soldados que voltaram de mãos vazias. Dessa vez, a frustrada tentativa não recaiu sobre o medo da reação da multidão, que não aceitaria a prisão de Cristo, mas porque os soldados ficaram atonitos com as suas palavras. Eles disseram aos sacerdotes que nunca alguém falou como este homem, sem. Os sacerdotes, indignados com os soldados, os repreenderam e disseram que ninguém da cúpula judaica havia acreditado nele, apenas a ralé inculta. O que não era verdade, pois vários sacerdotes e fariseus admiravam e acreditavam em Cristo, mas tinham medo de declarar isso em público. Apesar de várias tentativas frustradas, chegou o momento de ele ser traído, preso e julgado. Ele impressionou os soldados que o prenderam por se entregar espontaneamente, sem qualquer resistência. Além disso, intercedeu pelos 3 discípulos que o acompanhavam, pedindo aos guardas que não os prendessem. Assim, no momento em que foi preso, continuou a ter atitudes incomuns. Ainda havia disposição nele para cuidar fraternalmente do bem-estar dos seus amigos. Quando sofremos, só temos disposição para aliviar nossa dor, mas quando ele sofria ainda havia disposição nele para cuidar dos outros. E não apenas isso, na noite em que foi traído, sua amabilidade e gentileza eram tão elevadas que teve reações impensáveis com seu próprio traidor. Vejamos. Cristo foi traído e preso no jardim do Getsêmani. Era uma noite densa e ele estava orando e esperando esse momento. Então, Judas Iscariotes apareceu com um grande número de guardas. Cristo tinha todos os motivos para repreender, criticar e julgar Judas. Todavia, o registro de Mateus diz que, mesmo nesse momento de profunda frustração, ele foi amável com seu traidor chamando-o de amigo, dando-lhe, assim, mais uma oportunidade para que ele se interiorizasse e repensasse em seu ato. Judas, nesse momento, fez um falso elogio, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Aqui há algumas importantes considerações a serem feitas. O beijo de Judas indica que Cristo era amável demais. Judas, embora estivesse traindo seu mestre, embora o conhecesse pouco, conhecia o suficiente para saber que ele era amável, dócil e tranquilo. Sabia que não seria necessário o uso de nenhuma agressividade, nenhuma emboscada ou armadilha para prendê-lo.
Um beijo seria suficiente para que Cristo fosse reconhecido e preso naquela densa noite escura no jardim do Getsemane. Qualquer pessoa atraída tem reações de ódio e de agressividade. Por isso, para atraí-la e prendê-la são necessários métodos agressivos de segurança e contenção. Entretanto, Cristo era diferente. Judas sabia que ele não reagiria, que não usaria qualquer violência e muito menos fugiria daquela situação, portanto bastava um beijo. Em toda a história da humanidade, nunca alguém, por ser tão amável, foi traído de maneira tão suave. Cristo sabia que Judas o trairia e estava aguardando por ele. Quando ele chegou, Cristo, por incrível que pareça, não o criticou nem se irritou com ele. Teve uma reação totalmente diferente do nosso padrão de inteligência. O normal seria ofender o agressor com palavras e gestos ou emudecer diante do medo de ser preso. Porém, Cristo não teve essas reações. Ele teve a coragem e o desprendimento de chamar o seu traidor de amigo e a gentileza de levá-lo a se interiorizar e a repensar sua atitude. Perdemos com facilidade a paciência com as pessoas, mesmo com aquelas que mais amamos. Dificilmente agimos com gentileza e tranquilidade quando alguém nos aborrece e nos irrita, ainda que esse seja nosso filho, aluno, amigo ou colega de trabalho. Desistimos fácil daqueles que nos frustram, decepcionam. Judas desistiu de Cristo, mas Cristo não desistiu de Judas. Ele deu-lhe até no último minuto uma preciosa oportunidade para que ele reescrevesse sua história. Que amor é esse que irrigava a emoção de Cristo com mananciais de tranquilidade num ambiente desesperador? Que amor é esse que o conduzia, mesmo no ápice da sua frustração, a chamar seu traidor de amigo e a estimulá-lo a revisar a sua vida? Nunca, na história, um traidor foi tratado de maneira tão amável e elegante. Nunca o amor chegou a patamares tão elevados e sublimes. Metas tão ousadas para uma humanidade tão limitada. Cristo falava de um amor estonteante. Um amor que irriga o sentido de vida e o prazer da existência. Um amor que se doa, que vence o medo, que supera as perdas, que transcende as dores, que perdoa. Ele vivenciou esta história de amor. O amor aplainava suas veredas, fazia-o sentir-se satisfeito, sereno, tranquilo, seguro, estável, em detrimento dos longos e dramáticos invernos existenciais que vivia. A uns ele dizia, não chores, a outros, não temas, e ainda a outros, tendes bom ânimo. Estava sempre animando, consolando, compreendendo e envolvendo as pessoas e encorajando-as a superar seus temores, desesperos, fragilidades, ansiedades. Cristo demonstrou uma disposição impensável de amar, mesmo no ápice da dor. Suas palavras e atitudes são como um sonho para as sociedades modernas que mal conseguem escalar alguns degraus da cidadania e do humanismo. Se transportarmos o pensamento de Cristo para a atualidade, podemos inferir que ele queria construir na humanidade uma esfera tão rica afetivamente que o ser humano deixaria de ser um mero nome, conta bancária, título acadêmico, número de identidade, e passaria a ser uma pessoa insubstituível, singular e verdadeiramente amada. Somente o amor torna as pessoas insubstituíveis, especiais, ainda que não tenham status social ou cometam erros e experimentem fracassos ao longo da vida. Qualquer mestre deseja que seus discípulos se tornem sábios, tolerantes, criativos e inteligentes. A bela academia de Platão tinha no máximo essas exigências. As teorias educacionais e psicopedagógicas de hoje têm uma exigência menor ainda, pois não incluem a conquista da tolerância e da sabedoria na sua pauta.
Nem o inteligente Piaget colocou tais metas em sua pauta intelectual. Contudo, Cristo foi muito mais longe que a Academia de Platão e que as metas educacionais da modernidade. Os que seguiam o mestre dos mestres tinham que aprender a não apenas destilar sabedoria nos invernos da vida, percorrer as avenidas da tolerância, e expandir a arte de pensar, mas também aprender a mais nobre de todas as artes, a arte de amar. Ninguém teve metas tão elevadas para uma humanidade tão limitada. Reciclando a competição predatória, as metas de Cristo não poderiam ser cumpridas se houvesse um clima de competição predatória e individualismo entre seus discípulos. A presença desse clima destruiria completamente a construção da história de amor, da unidade, da sabedoria, da solidariedade que ele propunha. Como Cristo poderia transformar intrinsecamente o homem, se a tendência natural dele é se colocar acima dos outros e querer que o mundo gire primeiramente em torno das suas próprias necessidades? Reverter esse quadro era um dos maiores e mais difíceis desafios de Cristo, que muitos tentaram vencer, mas foram derrotados. O pensamento de Cristo vira de cabeça para baixo os paradigmas do mundo moderno. Nele não há espaço para a competição predatória. No seu projeto, o individualismo é uma atitude desinteligente. Ele estabelece avenidas de um modelo inovador de relacionamento. Entre seus princípios fundamentais estão aprender a cooperar mutuamente e aprender a se doar sem esperar a contrapartida do retorno. O capitalismo sobrevive da competição. Sem esse processo, o capitalismo estaria morto. A competição estimula o desempenho intelectual e melhora a qualidade de produtos e serviços. Todavia, quando é predatória, ou seja, quando considera as metas a serem atingidas mais importantes do que o processo utilizado para atingi-las, torna-se desumana e destrutiva. A competição predatória anula os valores altruístas da inteligência, anula a humanidade dos competidores. Na escola de Cristo não se admite qualquer tipo de competição destrutiva, que anule ou prejudique o outro. Existe uma competição totalmente diferente da que estamos acostumados, uma competição saudável e sublime, ou seja, uma competição para servir os outros, para promover o bem-estar deles, para honrá-los, para cooperar mutuamente, para ser solidário. Podemos dizer que a escola da existência de Cristo é tão admirável que seus princípios são os de uma anticompetição, onde imperam a preservação da unidade e a promoção do crescimento mútuo. Cristo não eliminava a busca de metas pessoais, a conquista de uma recompensa mais elevada. Ele evidenciava que havia uma recompensa superior para aqueles que atingissem a maturidade interior. As metas continuam existindo, porém os processos para atingi-las são contrários ao que aprendemos. Aquele que quer ser o maior tem que se fazer menor. Aquele que quer ser grande deve ser o que mais serve. Aquele que quer ter posição privilegiada deve ser o que mais valoriza e honra as pessoas desprezadas. Onde vemos um modelo social como esse? Nem os socialistas, no ápice de seus pensamentos, sonharam com uma sociedade tão solidária. O ser humano ama ser servido e reconhecido pelos outros. Ama estar acima dos seus pares, aprecia o brilho social. Alguns usam até a prática do coitadismo para ter privilégios. Usam a humildade como pretexto, ainda que inconsciente, para que as pessoas gravitem em torno deles pela miséria ou dó que inspiram. A prática do coitadismo engessa a inteligência. E quando presente nos pacientes com transtornos psíquicos, dificulta até a resolução de doenças totalmente tratáveis. Por isso, costumo dizer que o grande problema não é a doença do doente, mas o doente da doença, ou seja, a atitude frágil do
Diante das doenças psíquicas. Cristo era contra a prática do coitadismo. Rejeitava até mesmo qualquer tipo de sentimento de dó que as pessoas tivessem em relação a ele. 101.